Oi, Pamela, seja muito bem-vinda. Tudo bem, amada? Que bom te receber aqui nessa live, no nosso encontro de hoje. Hoje o nosso tema é sobre fome física e fome emocional. Que bom te ter aqui, amada. Vai ser uma live muito especial. E vamos fazer o seguinte, vamos encaminhar essa live para outras mulheres também. Que bom ter você aqui, minha linda. Eu vou encaminhar para algumas mulheres essa live porque vai ser um tema bem bacana, bem relevante. Algo que tem-se muita dúvida hoje, né? Qual é a diferença da fome física e da fome emocional, como combater a fome emocional, tudo isso a gente vai estar falando na nossa live de hoje. Para as mulheres que vão entrar aqui que não me conhecem, meu nome é Alexia Rovares e eu sou mentora comportamental e personal de mulheres e a minha missão é ajudar mulheres a despertarem a sua melhor versão através do alinhamento de 3 pilares: físico, emocional e espiritual. Carol tá aqui também, seja muito bem-vinda. Minha amiga Edna tá chegando, que bom receber vocês aqui. E esse tema é algo que tá aqui ardente no meu coração, já que a gente tem falado muito sobre emagrecimento, né? Kainari Podcast. Que bom receber vocês aqui, tá? Sejam todas muito bem-vindas. Nós temos falado muito sobre emagrecimento ao longo desses dias aqui no meu Instagram. No dia 22 de agosto, eu vou estar promovendo um evento 100% online, 100% gratuito, que se chama o Desafio do Emagrecimento Duradouro. E o link está disponível na minha bio, então basta você fazer um cadastro lá numa página, você vai ser redirecionada para um grupo de WhatsApp. Esse grupo é silencioso, eu só coloco lá, de fato, as informações referentes à nossa aula. Qual vai ser o intuito dessa aula no dia 22 de agosto? Nesse dia, eu vou estar falando tudo especificamente sobre emagrecimento, de uma forma bem profunda e bem abrangente. Hoje nós vemos o emagrecimento ainda como algo muito superficial, né? Então todo mundo imagina que consegue que já sabe a estratégia para poder emagrecer e, além de emagrecer, se manter magra. Mas na verdade o emagrecimento é algo que é de fato muito profundo. Se fosse algo bem simples, como a maioria das pessoas acham, elas emagreceriam e conseguiriam manter o peso delas. Concorda comigo? Então existe algo mais profundo dentro do emagrecimento, que é exatamente isso que eu vou abordar no dia da nossa aula, no dia 22 de agosto, o Desafio do Emagrecimento Duradouro. Então se você ainda não fez o cadastro, clica no link disponível na minha bio, tá? Assim que terminar a live, é claro, e já reserva lá a tua vaga, porque para quem tiver cadastrada naquela aula que vai ser redirecionada para o grupo, vai receber as informações em primeira mão sobre o nosso aulão, que vai ser muito bacana. Eu já estou preparando essa aula para entregar para vocês no dia 22, tá? Algo que eu não costumo falar aqui, geralmente, nos vídeos que eu tenho postado aqui no Instagram. Gisele chegou aqui também, Débora chegou aqui também, e hoje eu trouxe um tema pontual, né? A diferença da fome física e da fome emocional. Dentro do emagrecimento, já há algum tempo eu busco olhar para o emagrecimento de uma forma mais abrangente. O que é olhar de uma forma mais abrangente? É a gente olhar o emagrecimento além da prática da atividade física e também dos ajustes necessários em relação à tua alimentação para gerar esse balanço energético negativo, ou seja, né, proporcionar um gasto energético mais acentuado do que aquilo que você consome. O emagrecimento é isso. Como é que eu faço para emagrecer, Alexia? Eu preciso gastar mais energia do que consumir. Teoricamente isso é muito simples, né? É muito fácil quando a gente olha para o emagrecimento dessa forma. Mas por que algumas pessoas, mesmo olhando isso, que teoricamente é muito fácil, de fato, se a gente olhar pela teoria, emagrecer é muito mais simples do que nós ganharmos massa muscular, teoricamente falando. Só que o emagrecimento ele envolve questões muito profundas. E eu, dentro da minha experiência trabalhando com emagrecimento há alguns anos, eu comecei a estudar outras vertentes que envolvem também a fisiologia do emagrecimento, que vão além de uma parte técnica, de fato fisiológica, mas também partem para um contexto emocional e também espiritual, tá? E eu vou explicar tudo isso hoje, no decorrer aqui da nossa live, e posteriormente, né, na semana que vem eu vou ter uma sequência de lives aqui, todos os dias a gente vai ter lives direcionadas para o emagrecimento, e no dia 22 de agosto nós temos o nosso aulão, tá? Então depois que acabar a live já faz a tua inscrição lá. Mas, Alex, o que está por trás do emagrecimento que eu não consigo enxergar? Se você fizer uma análise hoje, né? Quantas aqui de vocês já tentaram de alguma forma emagrecer e não conseguiram?
ou conseguiram, mas passa um tempo, volta a aumentar o peso. E você fica naquela briga com a balança. Baixa um pouquinho, daqui a pouco ela aumenta. Baixa um pouquinho, daqui a pouco ele aumenta. Então tem fases da vida que você toma uma decisão, acontece alguma coisa na tua vida, você toma uma decisão, agora eu vou investir em mim, eu vou me inscrever na academia, eu vou treinar todo dia, vou começar a fazer dieta, quero me sentir bem, quero me sentir bonita. Aí você faz tudo isso, emagrece, tem o resultado que você deseja, mas passa um tempo, essa motivação ela começa a cessar, ela começa a parar, enfim, né, diminuir por alguma situação da tua vida, talvez pela correria, pelo excesso de coisas que você está fazendo, e aí você começa a se deixar de lado. A atividade física que antes você havia determinado que faria todos os dias, agora está indo de vez em quando, talvez 3, 4 vezes na semana, ou até que chega um momento que a prática do exercício físico começa a diminuir de uma forma que daqui a pouco você não vai mais. E aí você paga a academia, né? Tá lá gerando lucro lá para academia e não vai na academia, né? A Joana chegou aqui, Fran também tá aqui, sejam muito bem-vindas, amadas. Então, o porquê que isso acontece? Por que tem fases da minha vida que eu estou realmente dedicada a tudo aquilo que eu considero importante? Por exemplo, estou extremamente dedicada a fazer atividade física, eu quero cuidar de mim, estou extremamente dedicada à minha alimentação, então eu vou na nutricionista, invisto em médico do esporte, faço tudo que preciso fazer, invisto em vitamina. E olhando para um contexto espiritual, agora eu estou empolgada, eu vou acordar todos os dias mais cedo, eu vou ler a palavra, eu vou escutar uma palavra, eu vou fazer a minha oração. E aí chega em determinados momentos da tua vida, essa motivação ela para, você permite com que outras atividades do teu dia, outras responsabilidades que você tem, as demandas das posições que você na qual assume enquanto mãe, enquanto esposa, comece a tomar conta de tudo isso. E aí, naturalmente, tudo aquilo que era para você, exclusivamente para você, começa a se deixar, então, a ser deixado de lado. Por que que isso de fato acontece, né? Então, tudo isso faz parte desse tema que a gente vai abordar aqui. O emagrecimento, amadas, vai, como eu falei já no início da live, vai muito além. A Fran colocou que estou nessa fase. O que é comum, grande parte das mulheres tem essa oscilação, sabe? E o que a gente mais fala aqui o que eu mais falo aqui, compartilho com vocês aqui no Instagram, né, para quem já foi né, para quem participou do Desafio Resgate, por exemplo, eu falei muito sobre constância. E a constância é muito desafiador a gente manter a constância nos dias em que a gente não tá bem, nas fases que a gente não tá legal. E aí eu trouxe esse tema para trazer essa consciência também, sabe? O nosso emagrecimento, a nossa saúde, né? Nós somos seres sistêmicos, nós somos uma tríade. Somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então, se nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, nós entendemos que essas três áreas, quando elas não estão alinhadas, se eu esqueço de uma área, as outras duas áreas são sobrecarregadas. É natural que se eu não alimento o meu espírito, as minhas emoções são sobrecarregadas e o meu físico acaba sendo sobrecarregado. Em que sentido o meu físico é sobrecarregado? Eu busco preencher aquela fome espiritual, porque eu não estou preenchendo ela da forma adequada, que é o meu relacionamento com Deus, eu começo a preencher então com o alimento. E aí você começa a perceber que você começa a comer, mas ainda sente fome. E essa fome não é uma fome física, é uma fome mais profunda que você não consegue identificar. Aquele espaço, essa fome espiritual só é preenchido com o alimento certo, que é o relacionamento com Deus. Então não adianta eu tentar suprir o meu relacionamento com Deus comendo arroz e feijão, comendo pizza, tomando Coca-Cola. Isso não vai resolver. Pode gerar por um momento específico uma sensação de prazer, porque é isso que o alimento faz. O que o alimento faz? Eu consumi o alimento, aqui já libera hormônios que me geram sensação de prazer, que é serotonina, dopamina. Então eu tenho aquela sensação de prazer. Por isso que comer é bom, né? Pensa em todas essas coisas que te dão prazer. Tudo isso libera serotonina e libera dopamina. Então, quando eu começo a comer, naquele momento eu tenho aquele prazer. Só que daqui a pouco eu tô com fome de novo. E daqui a pouco eu começo a pensar assim, nossa, eu tô com vontade de comer mais alguma coisa. Parece que nada do que eu tô comendo sacia essa fome que eu tô sentindo aqui dentro. Por quê? Porque a minha fome não é física. Aí recebi uma ligação e acabou cortando aqui o meu
a minha live. Mas aí eu começo a comer, e aí a minha fome, que é espiritual, ela não é preenchida. Por que ela não é preenchida? Porque eu só consigo alimentar a fome espiritual com o alimento espiritual. Eu só consigo alimentar a minha fome emocional com o alimento emocional. Eu vou entrar nesse ponto daqui a pouco. E eu só consigo alimentar a minha fome física com o alimento. Então, quando eu consumo o alimento, se a minha fome for física, naquele momento que eu me sentir saciada, aquela fome ela vai parar. Mas se a minha fome é resultante da minha ansiedade ou de uma fome espiritual, eu posso comer o que for. Eu vou parar naquele momento, daqui a pouco vai dar vontade de comer de novo. Então, nós somos essa tríade. Eu quero que você saia dessa live com essa consciência para que tu consigas hoje ter uma reflexão sobre como está a tua vida nesses 3 sentidos. No âmbito espiritual, no âmbito emocional e no âmbito físico. Âmbito espiritual, relacionamento com Deus. Aqui nós não falamos sobre religião, mas eu desconheço qualquer outra coisa que alimente o nosso espírito de fato sem ser o relacionamento com Deus. Desconheço. Independente qual seja a sua religião e como você faz isso, é o relacionamento com Deus. Agora a gente vai para dentro da fome emocional. A fome emocional é tudo aquilo que envolve as nossas emoções. Nós somos espírito, temos uma alma, habitamos um corpo. Então vamos olhar para nossa alma aqui, para nossa mente. A nossa alma é o conjunto das nossas emoções, tá? Então a alma e o espírito são coisas completamente diferentes. A alma é tudo aquilo que envolve os meus sentimentos. Aqui engloba também os meus pensamentos. E dentro disso, desse contexto, eu preciso fazer inúmeras análises, tá? Mas o que envolve a questão dos meus sentimentos? A parte emocional, ela engloba tudo aquilo que a gente vivenciou, de repente, na nossa história, né? Todas nós passamos por situações. A gente nasceu, estava na barriga da nossa mãe, situações começaram a acontecer. Nascemos, vivemos até então e inúmeras situações aconteceram. E aí, essa série de situações que aconteceram, principalmente lá na nossa infância, elas se tornaram uma realidade para nós. Por quê? Porque você imagina, né? Não sei quem é mãe aqui, mas quando você olha pro teu filho, né, que você já teve essa experiência quando ele era menor, tudo aquilo que você fala para ele, aquilo entra como uma verdade absoluta. Por quê? Porque ele ainda não teve experiência com alguma outra situação. Tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que ele ver, tudo aquilo que ele presenciar, tudo aquilo que ele vivenciar, vai entrar como uma verdade absoluta para ele. E para nós é a mesma coisa. Então tudo aquilo que nós ouvimos, vimos e sentimos gerou em nós algumas limitações ou alguma que... Gente, eu recebi uma ligação de novo, cortou de novo, mas vamos lá, vai dar certo essa live. E conforme eu ouvi, vi e senti repetidamente, ou passei por uma situação traumática, de modo que essa situação traumática promove então um forte impacto emocional, isso gerou em mim algumas verdades, algumas realidades, né? Então algumas convicções. E essas convicções que eu carrego talvez ao longo aqui da minha vida, tudo isso determina hoje os meus comportamentos, determina as minhas ações. Mas o que isso tem a ver, Alexa, com a fome emocional? Você concorda comigo? Se eu passei por uma situação traumática, por exemplo, na infância, e eu fico descartando aquilo, fico deixando aquilo de lado, sabe? Eu passei por essa situação traumática quando eu tinha 9 anos e eu acho que isso nunca influenciou na minha vida, mas de vez em quando aquilo vem na minha cabeça e começa a me gerar um medo, uma sobrecarga, eu começo a me sentir culpada, nada do que eu faça, parece que eu estou sempre tentando fugir de mim e não consigo. E isso, toda essa questão, essa sobrecarga emocional que advinda de algo que não foi curado e tratado, que enquanto não for curado vai acontecer isso de forma cíclica na tua vida, talvez em alguns momentos você não vai sentir, aquilo não vai te incomodar, mas talvez daqui a pouco incomoda. Tudo isso gera desequilíbrios aqui nas nossas emoções. Porque as nossas emoções são um resultado de tudo aquilo que a gente ouviu, viu e sentiu por repetidas vezes ou por um forte impacto emocional. As minhas convicções estão completamente alinhadas a isso. Por que é importante a gente olhar, então,
para as minhas emoções, pensando nesse contexto de fome emocional, pensando no contexto da minha saúde, da minha qualidade de vida, seja nesses três âmbitos, porque enquanto eu não tratar aquilo que me gera essa ansiedade, que às vezes é uma ansiedade crônica, né? Existe uma ansiedade que é resultado, talvez, de uma coisa que você está esperando pontualmente. Por exemplo, você está com você vai lançar um projeto daqui a pouco e aí você tá ansiosa para aquele projeto acontecer, para ver qual é o resultado que aquilo vai dar. Isso é uma ansiedade aguda, né? Você tá ansiosa por causa daquela situação específica. Existe isso, mas existe uma ansiedade que é crônica, que ela que ela, por trás dela, existe algo muito mais profundo, que é aqui que a gente precisa ajustar. Talvez uma situação traumática que você passou, situações que ficaram mal resolvidas do passado, tudo aquilo que te gera alguma tristeza, que te gera crises depressivas, tudo aquilo que te gera medo, angústia, aflição, amargura. Começa a prestar atenção nos teus sentimentos e se pergunta por que você está se sentindo assim. Todo sentimento, ele revela alguma coisa que precisa ser ajustada e alinhada na nossa vida. O que acontece hoje é o seguinte: nós temos a tendência de negligenciar os nossos sentimentos. E por que temos essa tendência? Porque hoje nós temos acesso a muitas coisas que nos promovem um prazer imediato, né? Então, assim, se eu tô entediada, se eu tô amargurada, se eu tô triste, se eu tô passando por uma situação de desconforto, o que geralmente eu faço? Eu abro a geladeira, eu começo a comer, porque daí aquela comida me libera serotonina, dopamina, me dá aquela sensação de prazer. Ou eu abro aqui o Instagram, começo a pular os stories, abro a minha conta no TikTok, começo a pular a minha conta lá no TikTok, começo a ver os vídeos. E aí a gente está numa geração hoje que está viciada em prazer. Uma geração que está viciada em prazer e que ao mesmo tempo esconde dentro dessa armadura uma série de feridas que não foram curadas e não foram tratadas. E estamos sim vivendo uma geração que está adoecida emocionalmente. Por quê? Porque não para tratar as suas emoções. E como é que eu trato as minhas emoções? Eu trato a partir do meu autoconhecimento. Como é que eu invisto no meu autoconhecimento? Cada um, a gente tem inúmeras estratégias e ferramentas hoje para o nosso autoconhecimento. Lembra, nós somos espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. Deus, ele cura tudo, toda ferida, toda amargura, toda tristeza, toda situação traumática. Deus, ele cura tudo, 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 tudo. Se você se rasgar diante de Deus, ele vai te mostrar tudo aquilo que você precisa fazer. E muitas das coisas que você precisa fazer vão te confrontar. Talvez o que está te gerando ansiedade, que te leva a essa fome emocional, é uma situação que você passou com alguém, que você não liberou perdão. O que Deus vai fazer então para curar então essa fome emocional é te conduzir a liberar perdão para aquela pessoa que te feriu. Entende como o negócio é muito mais profundo? Deus, ele vai te dar a direção exatamente do que fazer. Comigo é assim, todos nós somos assim. Mas existem hoje ferramentas que Deus usa também para poder nos curar, para nos tratar. Talvez uma terapia, não sei, sabe? Você tem inúmeras alternativas. O autoconhecimento hoje, desde os livros, né? Desde o acesso ao conteúdo que nós temos aqui, a gente tem muito acesso a muita coisa muito boa. Mas a tua decisão de entender o que está por trás dos teus sentimentos. Por que eu estou me sentindo assim? Por que esse sentimento me acompanha, talvez, em algumas fases da minha vida? Por quê? Porque enquanto eu não olhar isso de frente, a minha ansiedade ela vai me acompanhar. E naturalmente a minha fome emocional vai me acompanhar. Percebe? Então não tem como eu tratar e curar a minha fome emocional se eu não tratar o que de fato gera a minha fome emocional. Eu preciso ir atrás da minha cura, eu preciso ir atrás de ajustes. O autoconhecimento, o autoconhecimento nos gera autocuidado. E o autocuidado é uma atitude de auto-amor. Então, o autoconhecimento promove autocuidado. Autocuidado é o que nos gera o auto-amor. Então, olhar para mim com carinho, olhar para as minhas emoções com carinho, olhar para o que está dentro de mim com carinho, tudo isso demonstra uma atitude de respeito, de amor comigo. Entende? Então, por isso que somos espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. Primeiro falamos sobre o nosso relacionamento, alimentar na nossa fome espiritual. Se a tua fome for espiritual, amada, não adianta você ir atrás de comida para poder preencher essa fome espiritual. A fome espiritual você preenche no teu relacionamento com Deus diariamente.
de uma forma simples, conversando com ele, trazendo ele para o teu dia a dia, sem nenhuma perspectiva religiosa. Aqui a gente não fala sobre católicos e evangélicos, nós falamos sobre o teu relacionamento direto com Deus. Fome emocional, nós alimentamos, preenchemos, saciamos a partir do momento em que olhamos para nós com amor, com cuidado, com respeito, e isso parte do autoconhecimento, quando eu desejo entender o que está por trás das minhas feridas, o que está por trás da minha ansiedade, o que de vez em quando faz com que eu desanime, o que faz com que eu fique me sabotando, porque às vezes você olha para a tua realidade hoje, eu não consigo dar conta de muitas coisas, né? Fica acelerada, daí tem fase da tua vida que tu está completamente motivada aí nos seus projetos, nos seus negócios, e aí você vai e começa a postar um monte de coisa no Instagram, e começa a lançar projeto, começa a fazer um monte de coisa, e vai, se inscreve na academia, e contrata médico, contrata nutricionista, e contrata e compra curso para você fazer, e contrata mentoria para te direcionar nos projetos, e assim você vai fazendo um monte de coisa. Porque você está extremamente motivada. Daqui a pouco, aquela motivação, ela para e você deixa de fazer tudo isso. E aí começa, por que eu sinto isso? Sabe, por que eu sinto essa tristeza assim, sabe? Por que de vez em quando eu desanimo e quero largar tudo, quero daí fechar a empresa, já não quero mais pagar a mentoria, não quero mais postar no Instagram, fico só procrastinando, protelando as coisas que eu tenho que fazer, começo a me encher de comida, a academia já deixo de ir, a matrícula continua, a academia continua a lucrar com a minha matrícula, mas eu não vou mais para academia. E aí eu começo a querer me isolar, começo a querer ficar mais introspectiva. Por que isso acontece? Porque tem algo, amadas, que tá lá por trás que você precisa prestar atenção. Por que existem fases da tua vida que você se sabota? Por que existem momentos da tua vida que você simplesmente tá extremamente motivado e daqui a pouco não quer fazer mais nada? Quando a gente fala aqui em constância, viu que é muito profundo o emagrecimento, é muito simples eu dizer para vocês que o mais o que gera de fato resultado no teu emagrecimento é você ir para academia, você tem que treinar todo dia e tem que comer menos. Você já ouviu isso de inúmeras pessoas, isso é muito simples fazer, teoricamente. Teoricamente é muito simples o emagrecimento, mas você percebe que existem coisas muito mais profundas, a forma como a gente se vê, a forma como a gente se trata, sabe? Tudo isso, gente, aponta algo aqui que tá dentro de nós. Ó, a Pamela colocou aqui, e daí vem a culpa por se sentir assim desanimada. Exatamente. E aí entra nisso. Poxa, aí eu fico me culpando, porque eu não consigo executar, não consigo fazer nada. Porque a gente sabe, tá? Eu e você, nós mulheres, nós temos esse discernimento de entender quando o meu cansaço, ele é um cansaço físico. Quando eu tô cansada fisicamente, o que eu faço quando eu tô cansada fisicamente? Eu deito e durmo e descanso. Quando o cansaço o meu sono cura, é um cansaço bom, porque é natural, a gente tá executando, fazendo, né? É normal que você se sinta cansada. Então o cansaço que o sono cura, excelente. Mas aquele cansaço que o sono não cura, que você deita e que você acorda cansada, sobrecarregada, tem algo mais profundo que precisa ser olhado com carinho. Então, por atitude de amor e de respeito, eu te oriento a você parar hoje um tempo e começar a fazer algumas reflexões para você. Por que desse sentimento? Por que eu tô me sentindo assim? O que eu tô tentando preencher, talvez, com alimento? E aí, seja o alimento, às vezes seja, né, tem alimento, tem bebida alcoólica, tem gente que é viciada na rede social, tem gente que é viciada em pornografia e começa a vir os vícios, todo vício esconde uma falta. Toda compulsão, ela esconde uma falta. E aí eu começo a olhar para mim de forma amorosa, carinhosa, porque por mais doloroso que seja, tá? É libertador. O que o nosso cérebro faz? Para você entender. O nosso cérebro não vai querer que você invista no teu relacionamento com Deus. O nosso cérebro não vai querer que você invista no teu autoconhecimento. Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus ele vai nos conduzir a tomar decisões que vão nos confrontar. E isso para nós é doloroso, para o cérebro é doloroso. Entende? Por isso que grande parte das pessoas começam um relacionamento com Deus, daqui a pouco se afasta dele. Porque Deus fala conosco o tempo inteiro. Deus começa a colocar no nosso espírito as direções daquilo que Ele deseja. Só que muitas das coisas que Deus deseja confrontam os nossos próprios desejos, confrontam o nosso orgulho, confrontam o nosso ego.
e acaba sendo desconfortável. Então, para o meu cérebro é muito mais confortável não estar ali me relacionando com Deus, porque eu não quero sentir esse desconforto de sair da minha zona aparente de conforto. A mesma coisa envolve o autoconhecimento. Para eu, às vezes, investir em autoconhecimento, seja, eu vou contratar eu vou contratar um psicólogo, sei lá, gente, vou contratar um psicólogo, vou fazer uma constelação familiar, vou começar a ler livros aqui de autoconhecimento, vou entrar em projetos que me direcionam para isso, vou participar de algumas imersões, tudo isso vai o quê? Todo esse processo vai nos apontar coisas aqui dentro que ainda não foram resolvidas dentro de nós. E muitas vezes, o que o nosso cérebro não quer, e eu posso te garantir isso, ele não quer acessar essa zona de dor, essa zona que é desconfortável para ele. Porque se ele acessa essa zona de dor, como para ele é desconfortável, o que ele faz? Ele se sabota. Então, você vai começar a encontrar justificativas, é o que o nosso cérebro faz, ele começa a encontrar justificativas para a gente não investir no autoconhecimento. E você começa a dizer, não, mas eu não tenho tempo. Não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas é que o meu filho começou a fazer natação e naquele horário não dá. E você começa a arranjar um monte de justificativa que são plausíveis, podem ser reais, plausíveis, mas que geralmente elas são justificativas que te sabotam para que você não acesse aquela zona de dor e para que de fato seja curada. A Fran colocou aqui. E o desconforto vem porque quando você está mais próxima de Deus, as tuas atitudes pesam mais. Se você não age conforme o que é certo, o desconforto vem com muita força. Exatamente isso. Porque há um conflito. Quando a gente começa a carregar aqui, né? Eu e você temos o Espírito Santo. Então, a partir do momento em que as nossas ações não estão condizentes ao coração de Deus, começa a gerar aquela falta de paz. Aquele desconforto. Então, de fato, quando a gente decide andar com Deus, é uma vida, gente, que não tem, assim, a explicação. É o melhor caminho que você pode escolher. Mas a Bíblia diz, né? Você pode todas as coisas, mas nem todas as coisas lhe convêm. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a promover esse desconforto. E aí, voltando um pouquinho, fome espiritual, fome emocional. Preencho fome espiritual com alimento espiritual, meu relacionamento com Deus, preencho a fome emocional quando eu me olho, quando eu me vejo. Uma coisa é eu me enxergar. Eu enxergo com os meus olhos. Eu posso ir na frente do espelho, eu vou me enxergar, vou colocar uma roupa, né? Vou passar uma maquiagem, vou pentear o meu cabelo, escovar o meu cabelo, eu tô me enxergando. Mas se ver significa se olhar com o coração, se olhar com o cérebro e se perceber. O se ver é se perceber, é eu perceber o que está por trás dos meus sentimentos, porque que em várias fases da minha vida eu me saboto, porque que em alguns momentos eu estou completamente motivada e aí daqui a pouco eu me desmotivo e jogo tudo pro ar, sabe? E aí ali você vai começar a ver que vai surgir várias questões. O medo de desagradar, talvez o mau relacionamento que você tenha com a sua mãe, com o seu pai que não foram resolvidos, uma situação traumática que você passou que precisa ser curada, situações que você passou, né, e que te travaram, te bloquearam, que te geraram medo e que não foi ajustada. Então tudo isso precisa ser ajustado, porque enquanto não for ajustado, você vai perceber que essa fome emocional ela vai ser latente e você vai tentar preencher com alguma coisa. A fome emocional a gente tenta preencher quando eu não estou fazendo, né, aquilo que eu preciso fazer, eu vou tentar preencher com alguma coisa, seja com a comida, seja com várias outras, faltou a palavra, com vários outros aspectos aqui que vão me gerar essa sensação de prazer aguda. Ou vai ser o alimento, ou vai ser a rede social, ou vai ser a pornografia, ou vai ser o álcool, ou vai ser qualquer coisa, né, que você vai sempre utilizar aquilo como uma válvula de escape para satisfazer essa fome emocional. E aí a fome física, Alexa, como é que eu consigo diferenciar então e entender que a fome que eu estou sentindo é uma fome física? A fome física, como o nome fala, ela traz sinais físicos para nós. Quando você fica com fome, assim, a barriga começa a roncar, você começa a sentir, como a minha avó fala, uma gastura aqui dentro. Então você começa a de fato ter sinais físicos da tua fome física, né? A fome emocional, ela geralmente vem acompanhada com a frase: eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu não sei o que é. Aí você abre a geladeira, olha pro que tem dentro da geladeira, abre o armário, vê o que tem lá dentro do armário,
vontade de comer um docinho, aí você come, é vontade, 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 vontade. E essa vontade de comer algo esconde a fome emocional. Ah, Alexia, e se isso for esporádico, não é algo contínuo? Às vezes uma situação esporádica é uma situação corriqueira que aconteceu no teu dia a dia, né? Naquele dia. Né? Você teve algum estresse no trabalho, né? E aí chega em casa, poxa, ai, só vou ficar mais tranquila agora se eu tomar o vinhozinho, se eu chamar uma pizza. Então, se essa é uma situação que geralmente acontece toda vez que você se sente estressada, isso não é bacana pro teu cérebro. Por quê? Porque você começa a condicionar o teu cérebro a ficar viciado em prazer. Então, significa que você não pode ficar entediada. E nós estamos sendo ensinadas a que a gente não pode se sentir triste, que a gente não pode ficar entediada, que a gente, sabe, não pode sentir aquele sentimento que nos desagrada. E isso é uma imaturidade, só porque a gente tem muito acesso ao prazer aqui. E a gente fica viciado em prazer. Então eu tento sempre preencher a minha tristeza, os meus sentimentos ruins, eu sempre tento preencher os meus sentimentos ruins com alguma coisa. E aí nada passa aquele sentimento. Aí você come, olha o que geralmente acontece, tá? Das minhas clientes de personal que eu atendi por anos, o que acontecia que era algo muito, muito comum. Elas estavam ali focadas, queriam baixar o peso, queriam melhorar o percentual de gordura, enfim. E aí acontecia essa situação dela, ia lá, passava uma situação de estresse no trabalho, chegava em casa, pedia uma pizza, comia pizza, tomava um vinho, se sentia culpada. Aí no outro dia, ficava carregando aquela culpa assim, o decorrer do outro dia inteiro. E aí daqui a pouco, na mesma semana, a mesma situação se repete, ela carrega a culpa de novo. E assim vai. Só que o que eu orientava? Gente, é uma decisão, não é que você não pode comer, mas quando a nossa decisão de comer está baseada no nosso sentimento, entende o quanto isso é perigoso? Tudo aquilo que a gente faz, conduzido pelo nosso sentimento, tende a fazer com que a gente tome decisões precipitadas. Tende a nos levar a tomar decisões precipitadas ou a tomar más decisões. É assim, se eu tô triste, poxa, nada na minha vida tá dando certo, se eu tô passando por uma situação de enfermidade na minha família, e aí eu preciso resolver as coisas, eu quero tirar aquela tristeza de dentro de mim, a gente precisa tomar uma decisão importante, não toma uma decisão importante. Se a tua decisão, às vezes, de comer, ela tá condicionada àquilo que você tá sentindo, geralmente você vai optar por comer porcaria. Por quê? Porque se você tá se sentindo triste, você vai optar por um alimento para satisfazer, para suprir aquela tristeza, o que não vai arrancar aquela tristeza. E qual é a estratégia então, Alexia? Se nos momentos em que eu tô ansiosa, que eu tenho aquela necessidade de comer porque eu tô me sentindo triste, que é a vontade de abrir a porta da geladeira, de comer até o reboco da parede, o que eu faço? Se a proposta do alimento é te gerar essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer, a gente precisa ter aqui na uma carta na manga que eu falo, né? Que são estratégias saudáveis que vão te proporcionar essa sensação de bem-estar e prazer. Lembra? Falei no início da live. Quem entrou agora, recomendo assistir desde o início para você pegar o passo a passo aqui. Se eu sou espírito, né? Eu sou espírito, tenho uma alma e habito num corpo. O que eu faço? Se eu tô passando por um sentimento de tristeza, se eu tô passando por uma sensação, por alguma situação que tem me desafiado, e eu vou lá e abro a porta da geladeira para comer as coisas que estão lá só para tirar arrancar aquela tristeza de mim, aquela tristeza ela vai ser saciada, talvez por alguns segundos, por alguns minutos. Mas se a proposta é liberar serotonina, dopamina, que me promove essa sensação de prazer, e eu sou espírito, o que eu posso fazer também no lugar é uma oração. Então, mas a partir do momento que eu me conheço, que eu me entendo, eu começo então a entender, a agir de forma mais consciente no meu dia. Por quê? Porque geralmente a compulsão alimentar é o resultado de uma ação inconsciente. Então eu abro a porta da geladeira e como. Não, se eu já começo o meu dia sabendo, poxa, se eu passar por algum desconforto no trabalho e essa situação me gerar raiva, medo, tristeza, ansiedade, quando eu sentir esse sentimento, o que eu vou fazer? Porque se você já não tiver determinado aquilo que você vai fazer, porque você vai buscar o prazer, né? A serotonina, a dopamina.
Se você não tiver uma estratégia específica para isso, vai agir de forma inconsciente, vai abrir a geladeira e vai comer para tentar preencher a fome emocional. Agora, o que eu posso fazer? Poxa, uma estratégia é, vou para academia, porque libera serotonina e dopamina, vou dar uma caminhada em volta da quadra, vou escutar uma música que eu gosto, né? Vou fazer uma oração. Tudo isso libera serotonina e dopamina, e todas essas ações são benéficas para você, para o teu corpo, para o teu físico, para a tua mente. Percebe isso? Então, isso são estratégias pequenas, pontuais para dias específicos, tá? Mas, volto a afirmar, sempre é importante olhar para o autoconhecimento e você se olhar de forma mais profunda. Então, para a gente relembrar aqui os aspectos da nossa live, desde o início falamos sobre a fome espiritual, sobre a fome emocional e sobre a fome física. A fome espiritual eu acrescentei hoje, porque tá tudo interligado, né? Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Se eu sou espírito, alimento meu espírito com alimento espiritual, relacionamento com Deus. Ponto final, gente. Não sei, você pode tentar, eu já investi um monte de coisa, tá? Eis que fala aqui pra vocês alguém que já investiu em tudo quanto é coisa que você pode imaginar. O que de fato preenche a nossa fome espiritual é o nosso relacionamento com Deus, tá? É o relacionamento com Deus. Ponto. A fome emocional, autoconhecimento, amadas, autoconhecimento, buscar se conhecer, se ver todos os dias, se perceber, compreender os seus sentimentos, respeitar os seus sentimentos, entender o que aqueles sentimentos significam para você, o que está por trás deles, o que precisa ser ajustado, o que tem que ser tratado, quem que eu preciso recorrer se eu precisar de ajuda, com quem que eu preciso conversar, sei lá, você sabe, isso aponta a partir do momento em que eu me respeito. Por quê? Eu não vou passar um dia simplesmente sobrevivendo, querendo, às vezes, uma forma de sabotar é querer ajudar um monte de pessoa, resolver o problema de um monte de gente. Por quê? Porque é uma forma de você não olhar para si. É uma forma de você se negligenciar, de você se sabotar. Porque cuidar da nossa vida, olhar para os nossos problemas é muito desafiador, dá muito trabalho. E é doloroso muitas vezes. O autoconhecimento dói, porque você vai ter que olhar, você vai ter que estar você e a tua ferida aqui, ó. Então, tá, beleza, passei por essa situação, agora o que eu faço com isso daqui? Sabe? A gente tende o quê? A transferir essa responsabilidade daquilo que a gente tá sentindo pra outra pessoa. Ah, Alexa, mas o fulano fez isso comigo. Ok, mas o que você vai fazer com isso daqui? Amada, a vida é tua. A vida é tua. E a partir do momento em que eu coloco os meus sentimentos na responsabilidade de alguém, eu me torno escravo daquela pessoa. Então, governar nossa vida dá trabalho, mas não se permita ser escravo da vida de alguém. E eu sou escrava a partir do momento que eu não perdoo, que eu não olho pra mim, que eu fico culpando os outros sobre aquilo que aconteceu na minha vida, que eu fico terceirizando a minha responsabilidade. Então, eu deixo de governar a minha vida a partir dessa situação. A partir dessa falta de responsabilidade sobre aquilo que eu sinto. Percebe? Então, a nossa questão emocional, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções englobam inúmeras coisas que precisam ser ajustadas. E são processos. O que acontece hoje? Grande parte das pessoas não querem se submeter a processos. Elas querem viver os resultados. Gente, a vida humana precisa passar por um processo. O teu relacionamento com Deus é processo, emagrecimento é processo, curar a ansiedade é processo, curar as feridas é processo, tudo é processo, tudo é processo. Só que o que acontece? Estamos viciadas em prazer. Tô me sentindo triste, tô ansiosa, tem um monte, eu sei que tá tudo disfuncional aqui dentro, o que eu faço? Eu fico cada vez mais me negligenciando. Abro a porta da geladeira, como? Abro a rede social, fico vendo. Fico aí viciada muitas vezes em sexo, tenho vários parceiros, porque eu não quero olhar pra mim. Fico viciada na rede social, na pornografia, no álcool, na comida. Por quê? Porque eu não quero me ver. Olha hoje um tempo, nesse momento, você se viu hoje? Ou você simplesmente acordou e já foi fazendo, executando, resolvendo, falando com as pessoas? Você nem se percebeu hoje. E você não merece isso. Aí come qualquer coisa, nem sabe o que comeu,
né? Qualquer coisa tá tudo bem, não tá tudo bem. Amada, não está tudo bem. Porque você é filha amada de Deus. Você é preciosa. E a forma como você se trata é a forma como você deve se tratar, é a forma como você trataria Jesus. Porque eu e você somos imagem e semelhança dele. Se eu me trato de qualquer forma, significa que eu trato Jesus de qualquer forma? Se eu carrego ele, se eu sou imagem e semelhança dele, então eu vou me tratar de qualquer forma? Significa que eu trato Jesus de qualquer forma? Claro que não. A Bíblia diz, eu e você somos imagem e semelhança dele. Tem um monte de mentira que estão contando sobre a gente aí. Os nossos traumas tendo contar mentira sobre a gente. As nossas más decisões tendo contar mentira sobre a gente. Satanás tenta contar mentira sobre a gente. Pessoas que não gostam da gente tentam contar mentira sobre a gente. Mas eu sei que eu sou imagem e semelhança de Cristo. E eu não vou me negligenciar. Por quê? Porque eu carrego o próprio Deus. E me negligenciar significa negligenciar ao próprio Deus. Percebe isso? Então, somos espírito, temos uma alma, habitamos um corpo. Você não vai ver eu falar do emagrecimento de uma forma superficial. É muito além disso. Como eu falo, o meu propósito é ajudar mulheres a despertarem a sua melhor versão através do alinhamento dos 3 pilares: físico, emocional e espiritual. Gente, tá cheio aqui no Instagram a gente falando sobre emagrecimento, que você tem que fazer atividade física, qual é o melhor treino para emagrecer, qual é a melhor comida que você tem que comer. Mas enquanto você não alinhar os outros aspectos fundamentais da tua vida, que é o teu espírito e a tua mente, você pode ter um resultado agudo, mas você não vai conseguir se manter lá. E assim, ó, de verdade, o que eu quero mesmo é que você seja feliz, sabe? Que você encontre o melhor de você aqui dentro. Porque se você estiver alinhada com o teu espírito, se você estiver em paz, amada, se as suas emoções estiverem curadas, minha linda, é natural, você vai querer cuidar do teu físico. A forma como a gente se alimenta, a forma como eu me trato, se eu quero me arrumar ou não, a forma como eu me visto, sabe? Como eu cuido do meu corpo, e que eu não tô falando nem em relação à parte estética, eu tô falando em você fazer atividade física como algo que é fundamental pra você. Por quê? Porque você se ama. E se eu tô alinhada aqui dentro, no meu espírito, nas minhas emoções, é natural que aqui fora eu vou querer me cuidar. Existe uma outra vertente que eu vejo muitas mulheres também viciadas no corpo, sabe? No estético, aí viciadas talvez na academia, viciadas em procedimentos estéticos, porque também querem esconder uma falta espiritual e uma falta emocional. Existem os dois lados. Então a gente não consegue olhar, às vezes, para o corpo da pessoa e dizer que o físico, ou que a emoção dela e que o espírito dela tá alinhado. Não, porque tudo depende. Nós somos espíritos, temos uma alma e habitamos um corpo. Mas todo o excesso esconde uma falta, esconde uma fome. Qual é a tua fome? Qual é a tua fome? Sai daqui refletindo sobre isso. A minha fome é espiritual? O que eu preciso fazer? Ó. Aqui, ó. As minhas amigas ficam zoando a minha Bíblia, porque é uma Bíblia de jovem, mas eu amo essa Bíblia aqui, gente. Foi a primeira que eu ganhei. Relacionamento com Deus, diariamente, no teu quarto, no teu dia a dia. Deus, Jesus, faz parte do meu dia hoje, caminha comigo. Vou no mercado, Jesus, vamos junto comigo. Eu tô almoçando, Jesus, obrigada por essa comida, come aqui junto comigo. Jesus, eu tô me sentindo triste, porque tira isso de mim, Jesus, me mostra o que o Senhor quer me mostrar, me revela o que tu queres me revelar. Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Traz Deus para perto de você. Alexia, não, eu já tenho um relacionamento com Deus, né? Eu todos os dias me relaciono com Deus, eu trago Jesus para perto o dia inteiro, oro, converso com Deus, sabe? Tenho meu coração já voltado para Ele, gosto de meditar na palavra, ler a palavra, ok, mas ainda sinto que tem algo que tá me gerando desconforto. Olha para as suas emoções. Somos espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. O corpo é um reflexo de como tá o meu espírito e como tá as minhas emoções. É só um reflexo, tá? Amadas, espero que a live tenha trazido uma consciência diferente pra você. Já tá fechando quase uma hora de live? Não, 50 minutos. Então, minhas lindas, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Lembrando que
dia 22 de agosto, temos o nosso aulão. Se essa aula aqui já foi linda, no dia 22 de agosto eu vou passar mais tempo com vocês, porque o nosso aulão vai ser sobre o desafio. O nome do evento é Desafio do Emagrecimento Duradouro. Lá eu vou falar de forma mais profunda sobre aquilo que eu pontuei para você aqui nesse momento. O evento é online, vai ser aqui transmitido para vocês, e lá no YouTube, na verdade, e também é gratuito. Então você vai clicar no link que está disponível na minha bio, vai fazer a tua inscrição numa página e você vai ser redirecionada para um grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp a gente só vai colocar as informações para vocês referente a essa aula que acontece no dia 22 de agosto. Mas se eu fosse você, não perderia. E aproveitaria também esse tempo para compartilhar com outras amigas, tá? Algumas mulheres estão aqui também. Eu tenho 2 convites para vocês. O primeiro convite é para você sair daqui e já fazer a sua inscrição para o Desafio do Emagrecimento Duradouro. Outro convite é que no dia 20 de agosto temos a próxima edição da Conexão Assunto de Mulher. As informações sobre a Conexão Assunto de Mulher estão na página @Conexão Assunto de Mulher. É um café onde Deus direcionou esse café no meu coração. A Fran aqui já participou, né? A Ju também estava aqui, já participou também. E é uma tarde incrível, tá? A gente compartilha as nossas experiências, as nossas vivências, falamos de Deus, acolhemos umas às outras. É sensacional o que acontece lá. Então, vai lá na página @Conexão Assunto de Mulher, que você vai ver todas as informações referentes a esse projeto, tá? E sai daqui e já te inscreve também para o Desafio do Emagrecimento Duradouro. Ó, deixa eu ver aqui os comentários. A Fran colocou: imagina, minha linda, eu que agradeço vocês por estarem aqui. Você matou a fome que eu estava sentindo hoje. Que lindo, que lindo. Que bacana, amadas. Eu fico muito feliz por ter contribuído. E obrigada, tá? Nós temos, na semana que vem, a gente vai ter uma sequência de lives aqui, tá? Vai ter 8, 9, 10 lives no Instagram até o dia do nosso webinário, que vai ser no dia 22 de agosto. Então, vocês vão me ver bastante aqui. Tá bom, minhas lindas? Obrigada pela presença de vocês. O que precisarem, pode me chamar em inbox aqui, que o que eu puder direcionar, eu vou contribuir, tá bom? Beijo grande.